Nesta sexta-feira, às 8 da noite, no estádio Rei Pelé, o Paysandu vai enfrentar mais um jogo de 6 pontos. É aquele jogo entre as equipes ali que estão bem próximas ali na tabela. O Paysandu vai enfrentar o CRB. O CRB do técnico Hélio dos Anjos. O CRB que está a uma vitória de sair da zona do rebaixamento. E o Paysandu vai para lá na missão de roubar pontos da equipe alagoana para continuar longe da zona de rebaixamento. A gente vai estar trazendo a tabela para você da competição. A gente vai estar trazendo um trecho da entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, em que ele fala a respeito desse confronto. E já adianto logo, não tem polêmica nenhuma no que ele falou. Ele tá correto, tá? Ele tá correto no que ele tá falando. E também a gente vai estar falando sobre quem vai estar substituindo o Nicolas, que é o assunto principal desse vídeo que tá aí na chamada para você. Quem vai substituir o Nicolas? Tem duas opções aí na mesa do Márcio Fernandes e ele vai definir por uma delas para esse jogo de sexta-feira. Antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Pedindo desculpas pela ausência, eu acabei ficando dodói. Eu tive uma virose muito forte esses últimos 2 dias, então eu tive que me ausentar, tive que repousar. Ainda estou me recuperando, mas já estou recuperado o suficiente para poder continuar na gravação dos conteúdos aqui do canal para você. Bora falar sobre o substituto de Nicolas. Nicolas é uma das lideranças, eu acho que um dos líderes do Paysandu, o maior líder do Paysandu dentro dos grupos dos atletas que comandam aí essa liderança do Paysandu. O Nicolas é bem verdade que não está numa boa fase na Série B, tá bem abaixo daquilo que ele deveria ter. Realmente, ele falou isso já, ele já destacou isso. E nenhum atleta, obviamente, gosta de passar por um momento complicado em uma competição. Muito pelo contrário, quer estar fazendo gol, quer estar fazendo grandes partidas. Mas independente disso, no vestiário, pelo menos nos bastidores que a Papão TV disponibilizou, mostra a liderança que o Nicolas tem. E essa liderança é sim muito importante dentro do grupo. Só que, infelizmente, o Nicolas não vai para o jogo sexta. Ele pegou o terceiro cartão amarelo naquele jogo contra o Ituano, com aquela arbitragem horrorosa. Você já viu um vídeo aqui sobre isso, né? Sobre os 2 pênaltis que aquele árbitro horrível não marcou. Então, ele pegou o terceiro cartão amarelo e a gente nem entendeu. Tanto que quando ele pegou o cartão amarelo, a gente falou, puta que pariu, agora deu-se. Tá suspenso. Eu olhei pro pessoal do meu lado e falei, caraca, e agora? Fiquei assim mesmo, de verdade. Incrédulo, né? Pelo terceiro cartão que ele sofreu. Mas assim, já aconteceu, já passou. Agora o Márcio Fernandes está pensando em quem vai substituir o Nicolas para esse jogo. E ele tem 2 opções. A primeira opção é o Ione Gonzalez. O Ione Gonzalez, que vem jogando na equipe titular do Paysandu, só que ele não vem jogando referência de área, ele vem jogando de ponta. Então ele pode ser colocado ali naquela função de atacante referência de área. Eu não sei se ele já chegou a ser utilizado assim em alguma forma, em algum outro clube que passou, certamente deve ter sim, né? Porque ele tem a mobilidade, ele tem a velocidade, ele tem um arranque. Eu acho que é um jogador muito interessante para jogar nessa função de referência de área, aquele atacante camisa 9 que está ali na frente para poder receber as bolas e definir. Outro atleta que também pode ficar nessa posição é o Joel. E o Joel, ele tem a característica semelhante à do Nicolas. É aquela característica de atacante pivô. Tá ali, recebe a bola, arma, faz ali a proteção, espera alguém passar ou faz a jogada e finaliza. É um cara que também é interessante, tem também velocidade, ele tem também uma estrutura corporal muito interessante com a parte física ali para justamente disputar aquelas bolas com os zagueiros. E é aquele atacante de ir para cima, né? De buscar o contato, de ir para o combate e de criar oportunidades em jogadas centralizadas. É um atacante muito interessante também. Então, são esses 2 atletas que podem aí substituir o Nicolas para essa partida de sexta-feira. Aí o Márcio Fernandes vai ter que colocar na balança o que vai prevalecer para poder colocar um dos 2 como titular nesse jogo contra o CRB. Um jogo muito tenso. Um jogo muito complexo para o Paysandu. Por quê? Porque o Paysandu vai enfrentar
o técnico que montou esse time, que conhece esse time, que é Hélio dos Anjos. E aí o Márcio Fernandes, muito sábio por sinal, corretamente não fala nada sobre, esconde muito bem o jogo para poder tentar surpreender o ex-técnico bicolor. Inclusive, na sua entrevista coletiva após a vitória sobre o Paysandu... Não, volta pra aqui, volta pra mim. Isso. Agora sim você vai fazer a transição, por favor. Aê, agora, o negócio tem que funcionar assim. Em entrevista coletiva que ele concedeu após a vitória do CRB sobre o América Mineiro, o Hélio dos Anjos falou sobre esse confronto com o Paysandu. O corte é do Central PSC, tá aí dando crédito. A gente vai ouvir agora o que o ex-técnico do Paysandu falou a respeito desse confronto entre CRB e Paysandu. O senhor falou 1 ano e meio, né? Estava 1 ano e meio no Paysandu, antes dessa primeira passagem também. O senhor praticamente ajudou a montar esse elenco, né? E hoje o senhor praticamente trabalha para enfrentá-lo na próxima sexta-feira, né? Como é que isso pode ser aproveitado no sentido de que o teu CRB precisa dessa vitória, justamente para talvez até trocar de posição com esse próprio Paysandu, né? E como esse seu entendimento sobre o time pode ser fundamental justamente nessa conquista desses 3 pontos? Olha, eu vou ser muito sincero, né? Eu devo muito ao Paysandu, mas o Paysandu também deve um pouco a mim em relação a tudo aquilo que foi proposto para fazer, né? Um acesso com 1% de chance na primeira fase para estar entre os 8, um título inédito estadual, invicto, um título de Copa Verde, e hoje é meu adversário. Então eu vou fazer de tudo para vencer o Paysandu, junto com meus jogadores. Essa é uma forma de respeitar o Paysandu. Eu não tenho nada contra o Paysandu. A instituição, para mim, é sensacional, merece todo o meu respeito. Mas, sexta-feira, nós estamos disputando uma possibilidade de sair dessa zona contra o Paysandu. É mais uma etapa que vai ter todo o nosso respeito e vai ter toda uma semana de preparação para vencer o Paysandu, que não será simples pela qualidade que eu sei que o elenco do Paysandu tem. É isso, ele falou correto. Ele vai defender o dele. Tudo certo, sem nenhum problema. E eu não entendo por que tem muita gente levantando polêmica com relação a isso. Tá tudo certo, ele vai defender o lado dele e o Márcio Fernandes vai defender o lado dele. E eu acredito muito que o Márcio Fernandes tem sim condições de montar uma equipe que possa anular aí o CRB. Se vai vencer o jogo a gente não sabe, mas pra mim é um jogo que tá com uma cara de empate, que já seria um resultado muito bom pro Paysandu, se tratando aí de ganhar um pontinho para somar mais um ponto importante e também de segurar um possível adversário que poderia ultrapassá-lo. Eu penso muito dessa forma. Agora, para a gente entender essa situação, vamos para a tabela. Vamos para a tabela da Série B, porque vocês precisam entender a dimensão do jogo. Olha só aí a situação. A gente já está com a tabela do GE aqui, mostrando na tela para você. E o Paysandu está bem aqui, ó. 14ª posição, com 33 pontos. 33 pontos conquistados. E o CRB na 17ª posição aqui embaixo, com 30 pontos conquistados. Se o CRB vencer, empata em número de pontos com o Paysandu, mas ultrapassa o Paysandu em alguns critérios de desempate. Então, para o Paysandu, se o CRB vencer, vai ser quase que um desastre. Fora que tem outros confrontos aqui, se a gente for pegar os confrontos de Ponte Preta aí, Botafogo, né? O Ponte Preta e Botafogo vão se enfrentar no sábado. Aqui o melhor seria o empate para poder segurar os dois, mas se um dos dois vencer, pode ultrapassar o Paysandu. Tem também o confronto do Brusque contra... Deixa eu ver aqui. Contra o Avaí fora de casa, tá bem aqui. O Brusque contra o Avaí fora de casa. O Brusque não pode vencer esse jogo. Apesar de que chega a 32. Mas é aquela história de poder não deixar e afastar. De não deixar encostar, melhor dizendo, as outras equipes que estão abaixo. Ituano e Guarani estão mais distantes, então não tem necessidade da gente ver. Mas o fato é que a situação está aqui. Paysandu na 14ª posição, 33 pontos, precisa vencer esse jogo contra o CRB,
mas se não vencer minimamente, empatar essa partida já é muito bom, já segura muito bem a equipe adversária e coloca o Paysandu aí também numa condição muito interessante, também já pensando no seu próximo jogo dentro de casa, que vai ser justamente contra a Chapecoense, que é também um adversário direto, no sentido de que está aí próximo do Paysandu, está na 13ª posição, inclusive uma posição acima. Mas o foco é o CRB. O foco é o CRB, o foco é o Clube de Regatas Brasil, e vai ser um confronto muito difícil. Muito difícil. Mas o Paysandu tem condições de vir de lá com um bom resultado, seja um empate ou quem sabe até uma vitória sobre os adversários lá no Rei Pelé. E aí, torcedor bicolor, quem que tu acha que deve ser o substituto do Nicolas? Deve ser o Ione Gonçalves? Deve ser o Joel? Quem que você quer que substitua o Cavani da Curuzu nesse jogo contra o CRB? E dá o teu palpite logo, fala o que você vai achar, o que você tá achando desse jogo. Se o Paysandu vai vencer, se o Paysandu vai empatar. Coloca aí nos comentários, bora conversar. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e não perca os conteúdos do canal RS Live Esportes.